eu recebo para começar hoje comigo o candidato a vice-prefeito de Camaquã na chapa com o Abner Dilma, Luciano Cabeça, Luciano Pereira Dias, do PSDB, que conversa comigo. A partir de agora serão 2 blocos de 20 minutos com intervalo de um intervalo. Luciano, muito bom dia, meu amigo. Bom dia, Fábio, bom dia, Eduardo, que estava aqui, Diegão, nosso presidente do PSDB, Dr. Fabiano Ribeiro, Tarso, que nos acompanha, e principalmente toda a nossa comunidade camaquense e toda a região Costa Doce e todos os ouvintes internautas que acompanham esse programa, Fábio. Muito bem. Luciano, tu veio da iniciativa privada, é fisioterapeuta, tem um bom trabalho na região, inclusive, e você está vereador ainda. O que levou ao Luciano entender que daqui a pouco, poderia ser candidato a vereador e reeleito, buscou a chapa, juntamente com o Abner, com o PSDB, ser candidato a vice-prefeito? Por quê? Fábio, não foi o Luciano que fez esse contexto. Eu sempre falo em todos os meios de comunicação que nós temos um grupo coeso, um grupo de trabalho, um grupo qualificado, um grupo preparado. E dentro desse contexto de grupo que se trabalha nesses últimos 7 anos e 8 meses, e com certeza vai continuar trabalhando frente à gestão municipal de Camaquã, se chegou a esse contexto, juntamente com os partidos aliados, numa democracia, numa conversa, que neste momento, isso há 1 ano e pouco atrás, o nome do Abner já foi acenado como candidato a prefeito aqui em Camaquã pelo partido, nosso partido, PSDB, e dentro desse contexto nós chegamos, juntamente com os vereadores da base e com todo o nosso grande grupo que compõe este governo vitorioso que está aí, conduzido pelo prefeito Ivo e pelo próprio Abner, que o meu nome seria o indicado no momento para concorrer juntamente com o Abner à prefeitura de Camaquã, porque a gente assumir uma empresa, a maior empresa de Camaquã, que é a Prefeitura Municipal de Camaquã, em uma cidade com quase 70 mil habitantes, tem que ter uma conotação de grupo, tem que ter uma parceria e, principalmente, tem que ter pessoas capacitadas para estar à frente dessa gestão, porque é muito importante e muita responsabilidade que nós vamos assumir. E nós, com certeza, o Abner e eu, e todo o grupo de trabalho que está por trás de todo esse projeto que vem sendo desenvolvido e vai continuar sendo desenvolvido em Camaquã, sabe da responsabilidade e estamos preparados para encarar esse desafio. Bom, da mesma forma, eu tenho o plano de governo que vocês apresentaram à Justiça Eleitoral e que está sendo dito aos eleitores de Camaquã algumas ideias, algumas informações. Eu vou fazer durante esses minutos uma passagem rápida pelo plano de governo e gostaria que tu expressasse aos ouvintes sobre esse assunto. Não será lido ou interferido qualquer manifestação dos ouvintes através das redes sociais, que está aberta aqui na acústica, para que não haja interferência em nenhum um prestígio ao candidato que está aqui comigo, ou desprestígio, dependendo da crítica ou elogio que está vindo. Vamos falar um pouquinho, eu estava conversando aqui um pouquinho a respeito do turismo, meu amigo. Eu acho que uma das fontes de que muitas propostas de governo falam em turismo, Luciano Cabeça. Mas eu queria entender um pouquinho como o governo de vocês vai encarar a questão do turismo. Eu falo turismo, não só eventos aqui, mas também patrimônio que nós temos, iniciativa privada que tem eventos e tem propriedades, tem prédios públicos que nós sempre dissemos em campanha que vamos prestigiar prédios públicos, turísticos, históricos, para desenvolver o turismo em Camaquã. Quero ter um foco para mim. O que é o turismo no teu ponto de vista? Fábio, nós temos o turismo histórico, né? Que a gente sabe, não precisa nós relatarmos aqui toda a história de Camaquã, que temos aí o Forte, temos o Barbosa Lessa e vários outros pontos históricos dentro de Camaquã, e também o turismo de eventos, né? Que nós, com certeza, este governo e o nosso governo tem priorizado, porque nós temos que estruturar a casa. Nós não podemos explorar um turismo numa cidade que não tinha uma entrada dentro da cidade. Nós tínhamos uma pavimentação arcaica, uma pavimentação histórica.
Então, como é que tu vai incentivar um turismo histórico se a nossa cidade era pré-histórica? Então, dentro de uma conotação, dentro de um contexto, foi investido muito em pavimentação, muito em infraestrutura e, principalmente, focamos, sim, no turismo de eventos. Nós tivemos a WPT aqui de Padel, há poucos dias atrás, aí, que vocês estavam acompanhando lá, que naquele momento, Fábio, nós tínhamos também um encontro de jipeiros em Camaquã. Isso, e tu deve ter chegado essa informação para ti, nós não tínhamos rede hoteleira suficiente para absorver todas aquelas pessoas que estavam em Camaquã. O investimento muito forte que a prefeitura faz também no ciclismo, na corrida de rua, no próprio pádel, a Expo Varejo e a Expo Camaquã. Nunca se investiu tanto na Expo Camaquã como foi investido pelo poder público nos últimos anos e vai ser investido novamente nessa Expo Varejo que vai ter agora na Prainha. Tá? A Expo Camaquã foi no governo do prefeito Ivo e nós vamos dar continuidade à agricultura familiar que foi conectada junto à Expo Camaquã e cada vez cresce mais dentro do parque de eventos lá do Sindicato Rural. Então, nós fizemos, sim, muitos investimentos. A própria nossa festa de São João, que teve o maior público da história do município de Camaquã, infelizmente não podemos fazer. A maior festa que seria neste ano, por todas as catástrofes que aconteceram no Rio Grande do Sul. Mas o turismo de eventos em Camaquã, ele é muito forte. E volto a dizer que o turismo histórico, ele precisa de uma infraestrutura não só municipal. O turismo histórico, ele tem que ser feito regionalizado. Ele tem que ser feito junto com os municípios vizinhos, via consórcio, via associação dos municípios da Costa Doce. Nós precisamos estar conectados. Não adianta nós explorarmos uma coisa específica dentro de cada município. Nós temos que ter rotas, nós temos que ter roteiros, nós temos que ter estudos específicos, nós temos que fomentar aquela setorial do turismo que, de certa forma, ela existe, mas tem que ser mais movimentada e não digo aqui que não seja pelas pessoas que lá estão, mas também por todo o poder público, os prefeitos têm que estar mais conectados nisso aí. Deixa eu ver, haveria a possibilidade, por exemplo, do poder público, juntamente com a Associação dos Usuários do Duro, de tentar aproveitar melhor a barragem do Arroio Duro? Exatamente, são projetos, inclusive nós temos um projeto indicado por um advogado aqui de Camaquã, juntamente com a Associação dos Usuários do Duro, que não está no nosso plano de governo, porque vai ser um projeto que vai ser desenvolvido na nossa gestão, até inclusive do ato de fazer alguma coisa relativa à pesca, ali, pesca esportiva, né? Dentro do contexto da UD. Já conversamos com essa pessoa, inclusive tem uma conexão com a UD, então são coisas que a gente também não pode dizer agora, porque são coisas que estão Sim, sendo então formuladas. Mas o turismo de eventos nunca teve uma participação tão grande do poder público em várias áreas esportivas. Não posso deixar de falar no próprio time profissional que nós temos de futsal, que esta semana anunciou a participação na Liga Nacional de Futsal, que tem sim uma participação muito grande do poder público, para que se tenha jogos aqui em Camaquã, de uma Liga Nacional. O Ginásio Esportes de Camaquã passa por um crivo rigoroso da Federação de Futsal, Nacional de Futsal, e todos os requisitos básicos para que se tenha jogos aqui em Camaquã. O ginásio de esportes, que foi totalmente reformulado e vai ter mais um investimento em torno de 550 mil neste próximo ano, já com algumas obras, Fábio, que já estão em projeto, já tem emenda parlamentar para isso, já anunciadas, que posteriormente o prefeito Ivo vai anunciar, que vai ser na gestão dele. Nós vamos sim receber jogos da Liga Nacional, e estamos recebendo jogos do Vélez aqui, da Série Bronze, da Taça Farroupilha, fomentando o nosso município, fomentando o comércio, fomentando nossos restaurantes, a Acústica mesmo, que participa dos nossos torneios de pádel. Quantas famílias, Fábio, se hospedam em Camaquã? Quantas famílias vão nos restaurantes? Quantas famílias gastam em Camaquã?
Então isso é muito importante dentro dessa conexão de turismo. Agora, turismo histórico, ele tem que ser tratado de uma maneira regionalizada por todos os prefeitos aqui da Costa Doce. Acho que a administração municipal, não falo só sobre Camaquã, mas tem capacidade, condições de administrar área, por exemplo, de exploração turística, ou isso teria que ser repassado para a iniciativa privada? Nós temos uma percepção que temos sim, com toda a responsabilidade, está aqui o doutor Fabiano, que conduz muito bem essas PPPs aí, que eu acredito que seja a saída para muitas outras áreas e para o turismo seria o ideal nós terceirizarmos isso, claro, com toda uma fiscalização. Tipo a Cascata do Barbosa Lessa, por exemplo. Exatamente. Isso tem sim que ser fomentado, conversado dentro da prefeitura, dentro das pessoas que integram também esses conselhos, para que a gente terceirize isso, que fique bom para a iniciativa privada, que fique bom para o município e que realmente seja explorado de uma maneira adequada todo o patrimônio histórico que Camaquã e a região Costa Doce tem. Camaquã tem um público de estudantes bastante grande, uma rede forte, estruturada tanto na cidade como no interior. Muitos professores, milhares de alunos, rede de transporte para esses alunos. Eu queria que tu me fizesse uma avaliação do atual serviço que a prefeitura dá na educação e depois eu faço umas perguntas. A educação em Camaquã vem um processo evolutivo muito grande, né, o Fábio? Nós temos aqui no nosso plano de governo algumas metas que nós queremos alcançar, que é bem fácil aqui, ó, que é a construção de mais escolas infantis e ampliação do turno integral. Isso é uma demanda que vem pelo grande crescimento que Camaquã está tendo, Fábio. Camaquã tem um saldo positivo nessas gestões aí do prefeito Ivo de 3.600 empresas abertas em Camaquã. Isso automatiza que nós temos que ter mais uma estrutura, principalmente no ensino infantil do turno integral, para que as mães possam ir para o seu trabalho e deixar os seus filhos pela manhã e pela tarde nas escolas de ensino infantil. E não posso deixar de falar de tudo que foi feito aqui. Olha a nossa escola Recanto Infantil, olha a Barbosa Lessa, olha aqui a Nossa Senhora Aparecida. São escolas que estão num nível de colégios particulares, de escolas particulares. E nós fizemos muito investimento, sim, na educação em Camaquã. O método positivo, como eu ouvi algumas críticas, é o mesmo método impositivo que os nossos filhos tiveram ali na escola contemporânea, Fábio. O município de Camaquã hoje investe no método impositivo, que é um método, sim, vencedor, que é um método que tem uma conotação de educação, e nós vamos investir cada vez mais em educação, porque nós temos, sim, resultados na educação. Vamos receber em 2023 o valor aluno ano, o resultado do valor ano, que a gente chama de VAR, 631 mil. A perspectiva agora para 2024 é nós já recebermos 1.620.000 por todas as constitucionalidades, que nós alcançamos nos índices de educação aqui em Camaquã. Então nós temos resultados e nós temos índices para mostrar para a nossa comunidade, para mostrar resultados na nossa educação em Camaquã. Porque o microfone muitas vezes aceita muita coisa, Fábio. Aceita muita coisa, mas nós temos dados, inclusive dados que a secretária Carmelita me passou hoje, estão aqui na pasta, se tu quiser, a gente deixa para ti, porque a gente comprova o que a gente fala com dados concretos e efetivos que a educação de Camaquã vem alcançando nos últimos anos. Sim. Bom, educação é um assunto importante. O que tem tratado esse assunto e essas metas de educação é uma coisa que cada chapa vai se conversando e entendendo e o governo vai se adequando. Mas eu te pergunto sobre um fato que trata sobre nucleação de escolas. A gente sabe de vários motivos de um governo, ou vários governos, governo estadual, municipal, nuclear a escola. Isso acaba repercutindo na região ou naqueles distritos onde a escola tem que se remanejar alunos. Qual é a tua posição? Como é que tu vê esse assunto? E qual é a tua posição sobre isso? Isso até me espanta, Fábio. Porque a nucleação de escolas aqui em Camaquã começou em 1989 no governo Zé Cândido Godoy Neto.
secretária municipal de saúde, de educação na época, era a grande educadora, a nossa grande educadora, a senhora Vani Voloski. Então nós, o governo do prefeito Ivo, simplesmente deu seguimento da nucleação de ensino na educação em Camaquã do que já vem acontecendo desde 1989. Sabe quantas escolas foram fechadas de 1989 pela nucleação até hoje, Fábio? Mais de 40. Então, se tu pegar a estatística deste governo que nucleou 3 escolas, os outros governos fizeram a mesma coisa. E aqui eu não estou dizendo que eles estão errados. Nós demos seguimento na nucleação juntamente com o transporte escolar, porque foi uma política de educação implantada pelo PDT em 1989 no município de Camaquã, e nós concordamos com isso. Nós damos seguimento com isso. Mas muitas vezes pessoas que têm um despreparo, ou muitas vezes são pessoas que muitas vezes fazem um plano de governo com inteligência artificial, que hoje se usa muito, né? Para se conectar a algumas coisas. Tem que buscar um histórico aqui em Camaquã. A nucleação escolar de escolas aqui em Camaquã não foi o prefeito Ivo que fez. Não foi o prefeito João Carlos que fez. Não foi o prefeito Hermes Rocha, nem o prefeito Molon. Foi um grupo de educadores lá em 1989 que achou por bem que isso seria a melhor saída para Camaquã. E nós simplesmente estamos dando seguimento num processo de 1989 até hoje. E não foi diferente nos outros governos, Fábio. Não foi diferente nos outros governos. A nucleação, ela é a saída, ela é impactante muitas vezes dentro de uma comunidade, mas a gente não pode usar isso para politizar, para fazer uma política miúda, pequena, para tentar passar informação errada para as pessoas. Sobre as infraestruturas das escolas do interior, por exemplo, nós temos escolas que estão recebendo investimentos, como ginásios, por exemplo. Como é que está esse andamento e o que tu acha que pode avançar nisso? Nós temos, obviamente, os projetos do Ministério da Educação. Eles são, de certa forma, com custo alto a cobertura das escolas tem que ser padronizadas. Tá? Agora na Pacheca foi colocado a lateralização já da cobertura, ficou excelente com vestiários lá. Nós temos alguns projetos, e isso está, até não sei se está nesse mini plano de governo que nós colocamos aqui, mas a nossa ideia é com recurso próprio, com emendas que não sejam conectadas ao Ministério da Educação, pelo custo altíssimo que é aqueles projetos. É a mesma coisa do calçamento, quando vem via caixa, né, Fábio? Tem que seguir aquela padronização e o custo, muitas vezes, é muito alto. De nós conseguirmos fazer a cobertura de praticamente todas essas escolas que ainda não têm, nos próximos 4 anos, ou dar um grande avanço neste sentido, com recursos que não sejam linkados ao Ministério da Educação, por essa padronização e pelo alto custo. Mas os investimentos dentro das escolas municipais, obviamente temos algumas coisas para fazer, temos todo um mapeamento disso, certo, dos investimentos nas escolas, da infraestrutura das escolas, mas nós temos sim um ensino de qualidade, um ensino de primeira linha, nós temos as metas alcançadas pelo Ministério da Educação, inclusive nós vamos ter um bom rendimento pelo nosso índice de valor aluno-ano resultado no município de Camaquã. Deixa eu somar uma pergunta aqui sobre isso, aproveitar esse tempo. Escola Sheker Buchaim, qual é a tua perspectiva dela para o futuro? A escola Sheker Buchaim já tem várias parcerias, Fábio, várias conexões com o IFSUL, com a agricultura familiar, e com certeza nós temos que dar fomento na escola Sheker Buchaim, que é a nossa escola agrícola referência. Tá? Nós temos aí muitos resultados a respeito da escola Sheker Buchaim. É uma escola, a única escola de agricultura que o município de Camaquã possui. Temos aí uma parceria com a Emater, uma parceria com os sindicatos trabalhadores rurais, e o investimento vai ser forte nisso, com estudo, com tecnologia. Pode ter certeza que nós vamos dar seguimento em tudo que está sendo feito dentro da nossa educação, principalmente fomentando a Sheker Buchaim, que é a nossa referência em agricultura familiar. Bom, existe a expectativa dessas união de esforços. Aí o IFSUL tentou, de alguma forma, construir uma ideia de federalizar a escola. Como é que é a tua opinião sobre isso?
Eu acho que tudo que vem para agregar, Fábio, que vem recursos externos, que vem recursos do governo federal, isso tem que ser estudado. A gente não pode chegar aqui e dizer que vai fazer alguma coisa sem ter a materialização disso. Tá? A gente escuta falar muitas coisas, que vamos fomentar a venda de produtos, que vamos ter selo A, selo B, selo C. A gente sabe que atingir esses níveis, nós precisamos de processos. A Prefeitura Municipal de Camaquã tem uma parceria muito forte com o IFSU, de colocar aqueles alunos, aqueles estagiários no mercado de trabalho. Nós também temos e sabemos que é uma exigência que até foi feita para nós, uma colocação da própria SIC, do próprio Sindilóis, principalmente da SIC, de nós, lá na nossa... nos nossos cursos lá na assistência social, focarmos mais na mão de obra que o município precisa, na necessidade tanto do comércio quanto da indústria. Bom, deu tempo, 20 minutos. Eu estou conversando aqui com o candidato a vice-prefeito Luciano Cabeça. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos na sequência para outros temas. Vamos fazer o segundo tempo. Estou conversando com o candidato a vice-prefeito Luciano Cabeça, do PSDB. No primeiro bloco, conversamos um pouquinho sobre educação, sobre turismo, sobre negócios que pode acontecer pela região, sobre agricultura. E agora, então, falo sobre a questão da saúde. O Luciano foi secretário municipal da saúde em Camaquã. E eu queria, Luciano, pela experiência que tu teve, conta um pouquinho para nós a atual situação da saúde em Camaquã, como é que tu vê, porque tu é vereador também, e como a Secretaria de Saúde poderia projetar um futuro 4 anos para frente. Fábio, eu acredito e tenho certeza que Camaquã evoluiu muito, cresceu muito em termos de saúde pública. Nós temos que puxar um aparato de tudo que foi feito, porque não se conduz índices de um dia para a noite. Camaquã, se tivesse seguido da mesma forma que vinha sendo conduzida em 2016, não teria com certeza recursos financeiros para manutenção do serviço. Tá? E hoje a gente tem, sempre que se busca algum serviço para dentro do município de Camaquã, ele é tripartite. Ele tem participação federal, tem participação estadual e, obviamente, a maior fatia do bolo, isso não é para Camaquã, são todos os municípios, a maior fatia do bolo fica com os municípios. O município tem a contrapartida. Mas dentro desse contexto, Fábio, nós evoluímos aí, para te ter uma ideia, em 2018, nós tínhamos 7 estratégias de saúde da família. Hoje nós temos 21, entre EAPs, estratégias de atenção primária, e estratégias de saúde da família, que são médicos, enfermeiros, técnicos e 4 agentes por cada equipe. Então nós simplesmente fizemos 100% de cobertura na zona urbana de Camaquã, de estratégia de saúde da família. Nós temos unidades básicas de saúde espalhadas por todos os bairros, atendendo toda a população de Camaquã por acolhimento. Não se pode ouvir hoje, em 2024, falar em marcar consulta. Não existe marcar consulta na saúde pública do Brasil. A palavra que se diz é acolhimento. Todas as pessoas que chegam na unidade básica de saúde, elas são triadas pela enfermeira e são acolhidas e são atendidas pelo nível de gravidade. Isso não é o Luciano que está falando. Isso é o Ministério da Saúde que fala, e não é dessa gestão que está lá no governo federal. São de todas as gestões que sabe, quem tem um pouquinho de conhecimento de atenção básica, de saúde pública, tem que falar isso, tem que saber isso e tem que passar para a população. Nós ainda temos a cultura de algumas pessoas irem cedo para a unidade básica de saúde. Não precisa fazer isso. Elas vão ser acolhidas, elas vão ser atendidas e elas vão ser direcionadas de acordo com a gravidade do atendimento. Isso dentro da atenção básica é nítido e notório, Fábio. E o que nós estamos projetando? Dentro desse quadro evolutivo, de uma atenção primária de qualidade, de uma atenção primária resolutiva, são dados estatísticos do Ministério da Saúde, Fábio. Não é o Luciano que está falando. Nós vamos evoluir para quê? Nós temos que evoluir para as nossas unidades próprias. A Coab, aquela unidade da Coab que está sendo construída lá, é uma unidade que foi desenvolvida por nós em 2019.
com os arquitetos da prefeitura, com os engenheiros da prefeitura, junto com o prefeito. O que nós vamos fazer agora? Padronizar nossas unidades de saúde e dentro dos bairros nós vamos ter, além da equipe de saúde da família, nós temos que ter a sala de vacina e o consultório odontológico para descentralizar o serviço. Deixa eu te perguntar, a população, não sei se o termo está certo, respeita essa questão de nucleação? Isso existe, ela respeita. Respeita. E o que acontece muitas vezes? A pessoa se muda de bairro e não troca o cartão SUS. Chega lá naquela unidade, mas eu era lá da Santa Marta, agora me mudei para Viegas. Ela vai ser atendida naquele primeiro momento, não vamos deixar de atender a pessoa, e imediatamente ela faz o redirecionamento do cartão SUS dela para que ela fique dentro da equipe de estratégia de saúde da família, que é o agente de saúde visitando, que é o agente de saúde trabalhando, fazendo o link daquela pessoa, daquele paciente, dentro da estratégia de saúde da família. Então, essa nucleação, agentes de saúde por bairro, atendimento 100%, isso, tu está dizendo que isso garante que a cidade receba um valor maior do que outros que não têm esse tipo de atendimento? Hoje, a saúde pública do Brasil, tanto na esfera federal quanto a estadual, Fábio, ela é sob produção. Acabou o recurso engessado aquele. Antigamente tu recebia, tu tem uma estratégia de saúde da família, tu vai receber 9 mil. Não, hoje tem 7 indicadores. Certo. Que dentro da estratégia de saúde da família, ele é aquele link para que a gente consiga receber. Camaquã consegue captar 94% do recurso que tem disponível para ele. E isso é uma coisa que eu até me chama a atenção, que eu já mandei, e o Fabiano deve estar trabalhando isso, porque a gente baixa um pouco o índice desses 7 indicadores, porque tem pré-natal, e tem vacinação e acompanhamento de gestante. E como nós temos uma UBS prisional, nós não fizemos pré-natal dentro do presídio. E infelizmente ela conta como o cálculo de índice. Bom, e me diz uma coisa, todos os candidatos que estão passando aqui, eu estou perguntando sobre o mesmo assunto. Qual é a ideia tua como candidato a vice-prefeito da prefeitura do teu município investir recursos dentro do Hospital Nossa Senhora Aparecida, sendo ele o referência para a região? Fábio, fizemos uma reunião com a direção do Hospital Nossa Senhora Aparecida para montarmos esse plano de governo, e a única coisa que o Hospital Nossa Senhora Aparecida não nos pediu foi dinheiro. Tá? O Hospital Nossa Senhora Aparecida nos pediu aqui, ó, tá? Viabilizar a estrutura médica na policlínica ali na frente do hospital, para que a gente consiga atender as fichas azuis e desafogar um pouquinho o PS do hospital. Tá? Isso foi um pedido do hospital, e nós já estamos linkados com a UPA e com o hospital via sistema de informatização. Luciano, deixa eu te tocar num assunto que eu acho que é importante, e não é o caso de Camaquã, tá? É um caso estadual, nacional. É a questão dos médicos especialistas. Outro dia eu estava conversando com um neurologista aqui, me chamou a atenção a questão da esclerose múltipla, uma coisa importante sobre isso. Como é que tu vê hoje Camaquã sendo atendido por especialistas? Temos oferta de especialistas nos bairros, ou isso está concentrado só na UPA? Eu falo sobre geriatra, que é importante. Neuro, falo também, que eu acho que é uma coisa super importante. Eu não sei se tem também profissionais no mercado sendo oferecido. A questão de pediatria também, eu acho que é uma questão delicada. Pais angustiados, porque às vezes em determinado lugar não tem pediatra. Fábio, a política pública de saúde, a gente tem que ter um entendimento básico disso, porque é muito fácil tu vir aqui e prometer que tu vai fazer, que tu vai colocar. Hoje nós temos dentro de Camaquã uma psiquiatra infantil. Uma psiquiatra infantil. E ela trabalha no CAPS-IA, trabalha no centro de autismo e trabalha no seu consultório particular. Tá? Então, realmente, a oferta é muito maior, é muito menor do que a procura. Só que não cabe ao município, então nós não podemos politizar a saúde pública. As especialidades são totalmente responsabilidades do Estado, Fábio. Mas Camaquã investe em especialidade. Aqueles gargalos maiores, como principalmente a psiquiatria infantil. Mas nós estamos montando, já temos os especialistas ali na saúde e alugamos um prédio, aí, um centro clínico para levar os nossos especialistas para lá. Nós temos que o município arca com recurso próprio, dermato, cardiologista,
pediatra, gineco e uro. Tá? Essas especialidades o município paga com recurso próprio, por quê? Porque a gente vê que é um gargalo muito grande entre a pessoa consultar na unidade básica e chegar no estado. Muitas vezes a pessoa precisa de uma biópsia, Fábio. Uma biópsia de próstata. E não tem o recurso para fazer, que muitas vezes é um câncer, é uma neoplasia. Então a gente consegue, pagando esse urologista, ter um carinho mais especial e uma nitidez melhor naquela especialidade, para que a gente consiga chegar em quem tem que resolver o problema dessa pessoa. Quem tem que resolver o problema dessa pessoa é o Estado. É onde é a referência do Estado. É que o Estado, para nós, assim, eu digo para um paciente, o Estado para nós não tem cara, não tem porta para bater. E aí eu vejo assim, a dificuldade, né? Nós agora nucleamos, por exemplo, a questão de cirurgias oftalmológicas no Hospital Nossa Senhora Aparecida. Mas assim, é regional. Mas com contratualização com o Estado. Sim, o Estado. O município não tem gerência nessa agenda. Pois é, eu digo, mas aí nós, pacientes, o município a gente fica envolvido nesse processo. O município teve, sim, uma ação política para trazer esse serviço para cá, porque facilitou a nossa população, facilitou a nossa região, nós termos as cirurgias de catarata aqui dentro do Hospital Nossa Senhora Aparecida e termos o 6º ambulatório de doença macular relacionada à retina dentro de Camaquã, atendendo a Carbonífera e a Costa Doce, mas com agenda e regulação estadual. Não adianta nós chegar aqui e dizer que nós vamos inventar a roda para as pessoas, porque nós estamos em ano eleitoral. Como é que está funcionando isso, Luciano? Como é que está, assim, tu acompanhas? Melhorou o serviço. Melhorou o serviço. Nós temos de 60 a 90 dias aquele serviço de catarata que a pessoa já é atendida, tá? Nós temos inclusive todo um trabalho, mas é via Gercom, Fábio. É gerenciamento de consultas. O que Camaquã vem fazendo? O que a nossa gestão vem fazendo? Por que tem UTI em Camaquã? Pela crise Porque tivemos o Covid, mas 70% das UTIs Covid do estado do Rio Grande do Sul foram fechadas, Fábio. Foram fechadas. Mas a UTI de Camaquã, a UTI geral de Camaquã, ficou aberta. Sabe aquele IDM que foi falado ontem aqui? Leitos de UTI é cálculo para IDM. E é responsabilidade do município ter leitos de UTI na região? Não. É responsabilidade do Estado. Alguma coisa que tu acredita que pode melhorar a saúde, o atendimento nos próximos 4 anos? Nós vamos investir muito em informatização, muito mais em acolhimento, Fábio. E nós já estamos num processo que a gente sabe que é a prevenção. Nós já temos grupos, nós temos a nossa equipe multidisciplinar, tá? Que temos assistente social, nutricionista, psicólogo, enfermeiro, médico e farmacêutico. Nós estamos trabalhando muito forte na hipertensão e no diabetes, que são os principais gargalos que existem não só em Camaquã. Nós temos um sistema que eu havia até num plano de governo aqui que nós vamos sistematizar a saúde. Saúde de Camaquã é sistematizada desde 2018. Ela já foi aprimorada e hoje nós conseguimos coletar dados, Fábio, nos bairros, das principais patologias que a gente tem nos bairros. Da idade média, a gente sabe que a Santa Marta tem um alto índice de idosos. Então, essa equipe multidisciplinar já vem trabalhando de uma forma coesa, juntamente com o educador físico. Nós colocamos atividade física em todas as unidades básicas de saúde de Camaquã. Nós temos mapeados, os nossos agentes de saúde cobram dos diabéticos, cobram dos hipertensos, e nós vamos investir cada vez mais em prevenção. Muito bem. Além de prevenção da qualidade de vida, da sustentabilidade financeira, porque é muito mais barato tu prevenir do que tu tratar a patologia depois que a pessoa já tiver com uma certa gravidade. Deixa eu só trocar o assunto importante aqui, nós vamos falar sobre interior, falar sobre pavimentação, investimento que está sendo feito na cidade. Me fala sobre o atendimento do interior, que aí nós temos uma população que, para vir, por exemplo, da saúde, precisa de estrada, para entregar um material na sua lavoura ou tirar o material da sua lavoura, precisa de estrada. Qual o trabalho que você, como candidato a vice-prefeito, fará para poder atender uma demanda gritante que é o interior? Nós sabemos, Fábio, que temos, assim,
alguns gargalos no interior, tanto na região da Serra quanto na região da Várzea. Mas nós não vamos chegar aqui prometendo que vai vir um disco voador aqui e largar em cima dos borrachudos lá da Várzea, lá do interior, um material que vai terminar com a poeira do interior de Camaquã. Se isso existisse, Fábio, os próprios fazendeiros, os grandes fazendeiros já estavam utilizando isso dentro das suas propriedades. A Transamazônica não precisaria de todo um processo, utilizaria esse produto. Nós vamos usar o velho e bom cascalho, que é isso que o colono nos pede. O colono conhece cascalho. O colono conhece a qualidade do cascalho. Nós temos 3 cascalheiras, as últimas 2 liberadas, na Vista Alegre e no Bonito, um material de uma boa qualidade. Não existe mais cascalho como existia antigamente, só que nós não podemos fazer trabalho com essa umidade e com esse gargalo de chuva que aconteceu no interior. Nós temos cidades vizinhas, nós conversamos com os colegas vizinhos e todos estão enfrentando a mesma dificuldade. Mas tudo bem, nós temos o problema, nós temos que encarar, Fábio, o problema de frente. O que nós temos que fazer agora, principalmente quando entrarmos no verão, que é uma temperatura mais alta, que é mais seco, nós começarmos a atacar nos pontos críticos, mas não podemos fugir de uma coisa que o prefeito Ivo já vem fazendo e nós vamos intensificar cada vez mais, que é a terceirização. Terceirização de maquinário, principalmente terceirização de caçamba, para nós ter mais agilidade nesse processo. Nós pegamos uma carona do consórcio Extremo Sul, nisso o consórcio Centro-Sul já fez um processo também, já pedido de todos os municípios, então isso não é um problema de Camaquã. Isso é muito usado muitas vezes nesse período eleitoral, porque problemas no interior, Fábio, eu vejo há muito tempo atrás que tem, nós não vamos fugir da nossa responsabilidade. Nós sabemos sim o que tem que fazer, mas nós vamos dizer o que nós podemos fazer e nós vamos executar. Porque chegar aqui sem um projeto, sem um custo, sem nenhum tipo de concretização de alguma coisa, muitas vezes para te concretizar isso, tu passou os teus 4 anos e tu não conseguiu executar. E fizemos alguma pesquisa sobre esse material. Existe algum processo que está sendo feito de análise lá em Passo Fundo e é a empresa que está fazendo, não é investimento do município de Passo Fundo. Mas nós vamos trabalhar, Fábio, no velho e bom cascalho, no material bom, na terceirização, para nós ter mais resultado com mais eficácia e mais rapidez. Trocar de assunto. Vamos falar uma coisa que eu acho que é importante. Eu comungo com alguns caras que dizem o seguinte: para uma empresa, para uma região dar certo, temos que gerar emprego, tirar as pessoas dessa dependência dos governos, tá? Estadual, federal e municipal. O que tu acha que pode ser feito para a geração de emprego e, com isso, resgatar pessoas que hoje vivem de assistência? Fábio, a política pública assistencial, ela é evidente, né? Isso depende muitas vezes de quem está também no governo federal. As políticas públicas, elas existem, assistenciais, e muitas vezes não cutucam as pessoas a procurar também algum auxílio e também procurar o seu trabalho. Se nós chegarmos hoje no Cine, Fábio, se tu fizer uma ligação para o Cine, tem emprego em Camaquã. Tem emprego sobrando em Camaquã. O que falta muitas vezes em Camaquã é mão de obra qualificada. Fizemos reuniões com as indústrias, fizemos reuniões com o comércio, e a nossa assistência social, lá no nosso Centro de Geração de Emprego e Renda, nós vamos focar em outros tipos de atividades. Atividades específicas, por exemplo, de padaria, de açougue, da indústria moveleira, que hoje movimenta, Fábio, um grande capital aqui dentro do município de Camaquã. Tem uma indústria moveleira que nós visitamos ali no distrito, que não é daquelas grandes que tem ali, que faz praticamente todos os móveis para Pompeia e para os hotéis Ibis do Rio Grande do Sul. Tá? Então a gente escuta daquele empresário que traz aquela ISS para dentro de Camaquã e vende 70%, 80% da sua produção para fora de Camaquã. Então a gente precisa ouvir esses empresários, nós escutamos, nós vamos fazer um planejamento de formação de mão de obra, já para que essas pessoas, Fábio, já saiam conduzidas
para pelo menos ter ali o seu primeiro emprego ou ter uma mão de obra qualificada para atender a nossa comunidade. O nosso distrito industrial, nós vamos ter uma equipe especializada dentro do município de Camaquã que vai fazer essa busca de empresas novas, principalmente indústrias, aqui para dentro do nosso município. Mas esses 58 lotes que o distrito, que escutei ontem também, Fábio, que é uma obra do Pavimenta, é uma obra do Pavimenta RS, sim, que foi articulado pelo prefeito Ivo, e eu tive o prazer de estar lá com o secretário Busato na época. Só que o investimento do Distrito Industrial em Camaquã são 6,5 milhões. E o Pavimenta colocou 2,2 milhões. Então nós não podemos esquecer que Camaquã está aportando mais de 4,5 milhões no Distrito Industrial, na Ayrton Senna e depois na Dorval Ribeiro, que vai dar sim uma estrutura de nós chegarmos numa indústria e dizer, nós temos sim um distrito atrativo, nós temos uma cidade atrativa, nós temos uma cidade segura com cercamento eletrônico, nós temos uma cidade segura porque temos sim iluminação pública de qualidade, que era um grande gargalo que o município de Camaquã, porque a iluminação pública é totalmente ligada à segurança pública. Sim. Então, dentro desse perfil, Fábio, nós não adianta nós ter um distrito bonito e uma cidade esburacada, pré-histórica, que ficou parada durante 20 anos em termos de infraestrutura, pavimentação e iluminação pública. Bom, Luciano, falamos vários assuntos, tu tem 20 segundos para se despedir e pedir o voto. Agradecer, Fábio, aqui, deixar um forte abraço a toda a nossa região Costa Doce, a grande audiência que tem o teu programa, dizer principalmente para você, aqui de Camaquã, a nossa população camaquense, vote quem está preparado, vote quem está e sabe o que Camaquã precisa, com os pés no chão. É Abner Dilma e Luciano Cabeça, é 45.